Emissoras que compõem a rede Orkut TV. Para o top de 10 segundos. E agora entra no ar mais um campeão de audiência. Boa noite, internautas. Estamos começando o programa Esoteríssima. Eu sou a Jaqueline Cordeiro. Todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, aqui na TV Facebook, eu vou estar falando de astros, esoterismo, produções ligadas a signos. Então, assim, você que curte moda, aqui a gente vai falar o que fica bacana para o seu signo, simpatias, numerologia, enfim, nós temos uma hora de muito alto astral. E eu vou começar falando uma frase que é muito importante, eu acho bacana que a gente pense a respeito, que é o seguinte: nós, os seres humanos, somos os únicos do planeta que temos condições de mudar a nossa biologia de acordo com o que nós pensamos e sentimos. Então, isso significa o seguinte, gente: depressão leva à doença, alegria leva à saúde. Pensem nisso. Então, assim, tentar sempre estar com alto astral, porque isso ajuda muito nas questões de saúde e de vida. Eu quero falar um pouquinho também sobre o meu livro. A gente está no meio do ano, então temos ainda 6 meses de previsão. Então, o livro que vocês estão vendo aí no vídeo, Previsões e Simpatias 2013, ele tem um mimo, que é o Guia de Moda e Beleza Zodiacal. Então, esse é um livro que vai te falar mês a mês o que você deve fazer, o que você deve evitar. E ele tem 24 páginas coloridas, com dicas de moda. Então, é fofo. Você compra pelo www.justeditora.com.br. Praticidade, chega na sua casa e você ainda tem 6 meses do ano para saber tudo que vai acontecer, o que você deve evitar, o que você deve fazer. Vamos falar um pouquinho desse programa. Primeiro bloco, eu vou conversar com vocês e, olha, vocês podem interagir comigo, vocês sabem disso, né? Entram lá no site, mandam as perguntas e a gente responde aqui. O primeiro bloco eu vou falar sobre previsões para a semana, o que fazer, o que evitar. Vamos falar sobre alguns planetas que mudaram de signos e como é que a gente recebe isso. O segundo bloco, para quem curte moda, ele é divertido porque eu tenho uma parceira, que é a Lisbeth, que ela vem com uma produção, e hoje ela vem com uma produção do signo de Câncer. A gente vai falar um pouquinho da moda para todos os signos. E o terceiro bloco, vamos falar um pouco sobre Feng Shui. Como é que você consegue energizar, trazer prosperidade, bem-estar e alegria para a sua vida através de objetos, de cores, de atitudes. Isso tudo é uma forma de trazer bem-estar para a sua vida. Então, o Esoteríssimo, ele começa agora, todas as quintas, de 8 às 9 da noite. Eu, Jaqueline Cordeiro, vou estar aqui na TV Facebook, conversando e interagindo com vocês. Eu vou começar falando sobre uma coisa muito importante que aconteceu no céu dessa semana. Júpiter, ele é um planeta que rege Sagitário. Esse é um planeta super do bem. Ele traz otimismo, ele traz expansão, ele amplia os horizontes. E ele entrou num signo que ele está confortável, que é Câncer. Então, gente, é assim. Até julho do ano que vem, a gente tem o Júpiter em Câncer. E o que isso significa em nossas vidas? Melhorias. Então, eu sei que a gente está numa tremenda crise mundial, inclusive uma crise
dentro do Brasil, com o povo indo para as ruas, questionando a corrupção. É muito bacana tudo isso, porque a gente está acordando para um tanto de coisa que, geralmente, o brasileiro não é muito político, né? Ele fica mais ali em cima do muro. Isso tem a ver com Saturno, depois eu vou falar. O Júpiter, ele vai amenizar tudo isso. Então, eu vejo da seguinte forma: o governante passa a entender, com esse Júpiter em Câncer, que ele precisa negociar, não é? Porque quem elege ele somos nós. Então, a perspectiva é de melhoria nas leis que protejam mais o cidadão, o comércio se aquece, porque existe é como se o sentimento com Júpiter em Câncer fosse de que as coisas estão melhorando. Então, é mais ou menos assim. Quando o comerciante abre a sua loja, ele está com uma energia mais positiva, ele está com fé. Quando a pessoa entra para comprar ou só para ver, ela sente essa energia por parte do comerciante, do vendedor, e isso flui e a pessoa acaba comprando. Então, a gente tem um mercado aquecido, a economia aquecida e as pessoas mais otimistas. Uma outra questão importante do Júpiter em Câncer é que os valores, as questões familiares vão ser reforçadas. Então, eu diria o seguinte: 2 temas bacanas para o ano. Casamento. As pessoas que estão noivando, esse é um ano bom para se casar, porque o Júpiter está num planeta que tem tudo a ver com matrimônio. E fertilidade. Mulheres que estão pensando em engravidar, elas vão ter é claro que cada mapa diz uma questão da sua fertilidade, mas existe uma propensão maior para a fertilidade nesse momento. Essa é a boa nova dessa semana. Júpiter estará até julho de 2014 no signo de Câncer, ele está bem. Então, assim, é um alívio para todos nós brasileiros, é claro, para o mundo inteiro, mas a crise nós estamos sentindo aqui na pele, não é verdade? Agora, um alerta da semana, que também serve para todo mundo, e você, internauta, tem que ficar ligado, é que Mercúrio, o planeta da comunicação, dos transportes, de todas as formas de comunicação eletrônica, internet, redes sociais, ele está retrógrado. Então, o que eu entendo? Que esse planeta, que é rápido, ele está andando para trás. Então, como é que isso nos afeta? Os meios de comunicação podem ter problemas. Então, a sugestão que eu já dou de cara para vocês é: façam backup no computador, no celular, tenham atenção quando mandam um e-mail, se ele foi realmente... Porque sabe o que pode acontecer? Erros na comunicação, problemas de envio. Então, muitas vezes eu mandei alguma coisa e não chegou. O correio pode não entregar uma encomenda, o voo pode se atrasar, e pode ter várias questões. Por exemplo, a mala que se perde, porque tudo que rege Mercúrio vai ter problemas. E aí, eu vou sugerir para todos vocês o seguinte: até dia 20 do mês que vem, está aí pertinho, na verdade, evitem, se for possível, comprar carro, computadores, eletroeletrônicos, porque existe uma grande chance de estar avariado, de você ter que voltar e ter que trocar. Procedimentos médicos, se não é possível adiar até 20 do mês que vem, tenha muita certeza, converse muito com o médico, muito com o dentista, porque às vezes existem erros de diagnóstico quando o Mercúrio está retrógrado, não tem jeito. É como se eu estivesse lendo algo com uma luz baixinha, meio apagadinha. Eu posso estar lendo errado, eu posso estar deduzindo errado. E o que acontece com a gente é que a tendência é que a gente acabe falando coisas que não deve. Então, sabe aquelas discussões que você fala coisas que você não queria, mas aí já é tarde, não é? Então, até dia 20 do mês que vem, qual que é a minha sugestão para todo mundo? Pondere o que você tiver para falar.
vai escrever, vai mandar um e-mail, releia 1, 2, 3 vezes antes de mandar, porque os erros vão acontecer sim. A gente pode ter, inclusive, problemas de greves bancárias, greve no setor de transportes, porque tem a ver com a regência desse signo. Agora, o que é bacana com o Mercúrio retrógrado? Porque é claro que, como o Yin e o Yang, tudo tem luz e tem escuridão. Eu falei da parte difícil. Eu vou falar de uma parte bacana, que é reveja. Então, aqui a ideia é o seguinte, sabe aquelas coisas que estão guardadinhas? Essas coisas valem a pena levar adiante, porque ela já foi feita antes. Então, tudo que está pendente é um bom momento para estar terminando, mas não começar nada até o dia 20/7, porque eu tenho mais chances de não dar certo. E aí, por exemplo, se eu fiz uma cirurgia, fiz um procedimento e preciso refazê-lo, esse é um bom momento. Tudo que seja refazer, rever, porque já aconteceu antes, isso pode ser bem-vindo agora. Mas o que não deveria ser feito agora, para vocês, é começar coisas novas, porque a gente sempre olha o céu, e é claro que todos os dias tem algum aspecto tenso, difícil, mas, na medida do possível, a gente tenta driblar essas coisas mais difíceis para que o meu objetivo, que o meu desafio, que eu consiga realmente aquilo. Se eu tento um projeto novo com Mercúrio retrógrado, é como se eu estivesse largando numa corrida com uma corda na minha cintura, me prendendo. Então, eu não consigo avançar muito, porque tem algo que me puxa para trás. Então, para que começar alguma coisa nesse momento? Por exemplo, vai mandar um currículo agora, provavelmente não vai chegar, ou não vai dar certo. Se a pessoa te chama, você começa a trabalhar nesse período, alguma coisa dá errado, aí o seu chefe vem e te diz o seguinte, sabe o que é? Eu pensei que você podia ser melhor, mas eu julguei errado. Então, tem um erro de julgamento aqui, gente. Tem um erro que tem a ver com o céu do momento mesmo, que é esse planeta, que é Mercúrio retrógrado. 2 signos vão sentir mais forte esse aspecto, que são os geminianos e os virginianos, porque são 2 signos regidos por Mercúrio. Então, eu daria um conselho especial para esses 2 signos. Fiquem muito atentos com o que vocês falam, escrevem, dizem, com o que compram e com o que vendem, porque vocês estão mais predispostos a erros, todos nós, mas vocês em particular, que têm a regência de Mercúrio, podem sofrer mais. E uma sugestão que eu vou dar para geminianos e virginianos é: quer discutir relação? Espera dia 20/7. Não vai fazer isso agora, porque você vai jogar areia na fogueira. Vai dar errado, não é verdade? Essa é uma questão importante para a gente estar analisando. Uma outra coisa para pensar no céu do ano, e aí eu vou voltar um pouco, mas para a gente entender esse momento, é o seguinte: Saturno é o regente desse ano. Então aí a gente consegue entender muito bem por que o ano está difícil. Saturno já rege Capricórnio. E o Saturno, no zodíaco, é o nosso professor mais rigoroso. Sabe quando você estudava, fez um trabalho meia boca, entregou, o professor te chamou e falou assim, está uma porcaria e eu vou te reprovar, e você nunca mais vai me esquecer porque você vai me agradecer no futuro? Esse é Saturno. Não é legal, mas ele ensina que com empenho, com dedicação, com responsabilidade, a gente se dá bem. E aí nós começamos o ano com uma crise, não é verdade? Se a gente pensar no ano passado, esse ano já começou com o mercado desaquecendo, quer dizer, as empresas estão fazendo cortes, isso tem muita relação com Saturno. E no meu livro eu já dizia isso, eu dizia o seguinte,
o fazer mal feito, o fazer de qualquer jeito, não se mantém em 2013, porque com Saturno regendo o ano, a gente não consegue. Por quê? Porque as pessoas estão mais rigorosas. Então, elas não aceitam aquilo, de fazer de qualquer jeito. As empresas, elas estão mais, também exigindo mais. Então, sabe aquele negócio que você tem um fornecedor que sempre fura, atrasa na entrega? Esse fornecedor com Saturno regendo o ano, ele quebra, porque Saturno vem para ensinar que de qualquer jeito não funciona. E aí, o Saturno, ele não é, a gente pensa assim, mas ele é só mal. Não, ele é bem também. Porque o que ele ensina para todos nós? Que com seriedade, com determinação, a gente consegue. E qual que é o brinde? Na verdade, não é brinde. Qual que é o prêmio, o troféu? É sucesso, porque quando eu penso em Capricórnio, que é o signo regido por Saturno, a gente entende que é o signo mais ambicioso do zodíaco. O mantra dos capricornianos é: primeiro vem o dever, depois o prazer. Então ele busca sempre se superar. Esse é um ano de superação. Esse é um ano que a gente pode fazer bem feito, porque existe base, existe alicerce. Mas aqueles que estão acostumados a dar um jeitinho, aquelas empresas, aquelas pessoas que fazem o meia-boca, elas não sobrevivem esse ano. Então, até o final do ano, a gente vai ver muitas empresas entrando em falência. E aí, o que acontece? A gente fecha esse ano com um tremendo ensinamento, que é tudo que é bem feito e que tem mérito, a recompensa é o sucesso. Tudo que é feito de qualquer jeito, Saturno, ele não perdoa. Ele faz como aquele seu professor lá do ensino médio, que te repete de ano, porque ele não aceita um trabalho mal feito. Esse é um aspecto que a gente precisa pensar muito nesse ano, que é o seguinte: você quer progredir profissionalmente, você tem Saturno você tem o Saturno regendo o ano. Então, ele está sendo rigoroso, mas ele está te dando a possibilidade de crescimento. Nós entramos com Júpiter em Câncer, que é expansão, que ele tem uma energia de melhoria. E eu diria assim que setores ligados a turismo, a mercado exterior, isso tudo é ensino também. Esses profissionais tendem a melhorar. E aí Câncer também tem a ver com a gastronomia, com hotelaria. Também a gente vai ter um boom nesse setor. Então, a gente tem duas coisas bacanas para progredir no ano: Saturno e Júpiter em Câncer. Só que tem que ter seriedade. Não é? Sem seriedade, não tem jeito. Eu sempre digo uma coisa: a astrologia é um super GPS. Você não precisa ficar bitolado em nada, porque você tem o seu livre-arbítrio e você faz o que quiser da sua vida. Mas a astrologia é o nosso melhor GPS. Quando você entende do seu signo e vê o céu da semana, você consegue driblar coisas. Então, se você tem um céu da semana com lua minguante, não vai começar nada, gente, porque lua minguante é finalização, é término. Então, finaliza o que tem que ser feito, tenha um pouco de introspecção, sossegue, porque na sequência vem uma lua bacana, que é a lua nova, que é a lua de trazer coisas novas. Então, tenham sempre atenção com o horóscopo, leiam um pouco. Gente, a gente vai parar para um break. No próximo, quando a gente voltar, vamos falar de moda, de produções ligadas ao signo. Fica aí, tá bom? Um cheirador de cocaína, alguém que jogou o nome da família na lama,
eu perguntei: Deus, por que eu? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu: porque eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque eu escolho aqueles que não são para confundir os que são. Porque eu escolho as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes. E durante este diálogo com Deus, Ele me deu uma canção nova. E eu vou cantar para você. Se acomode aí no seu lugar, sinta um pouquinho. Oh, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão: eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui nesta noite. Boa noite, voltamos com o programa Esoterismo. Eu sou Jaqueline Cordeiro. A gente está falando de astros, esoterismo, produções ligadas aos signos. E o que eu estou vendo aqui, muitos e-mails, o pessoal está curtindo. Eu não consigo ler todos, gente. Então eu vou ler só alguns, mas mandem que depois eu vou respondendo. Aqui a gente tem o Carlos de Belo Horizonte, parabenizando. Eu morei muitos anos em Belo Horizonte, então eu tenho um carinho especial por essa cidade. Um grande beijo para você. Obrigada por ter falado super bem do nosso programa. Eu tenho aqui um e-mail da Leninha, que ela diz assim, que ela nasceu em 24 de março. O que eu posso falar sobre a Lena? 24 de março, a Lena, eu vou falar brevemente, tá bom? Porque depois a gente vai começar a entrar na moda. Lena, você é do signo de Peixes. E a gente tem uma sensibilidade muito grande na pisciana, não é verdade? Eu diria o seguinte: Peixes é o signo mais intuitivo do zodíaco. Então, a minha sugestão para você é o seguinte: siga sempre a sua intuição. Nunca duvide dela. A gente tem uma outra cartinha. Cartinha é boa, né? A gente tem um outro e-mail aqui do internauta que ele diz o seguinte, é o Rodrigo: quero casar, nasci em 23 de abril. Então, Rodrigo, na verdade, para eu te responder isso, eu precisaria também saber
o signo da sua noiva, não é verdade? Então, você precisa me mandar mais informações. Mas, de novo, eu te digo o seguinte, esse é um ano bom de casamento, porque Júpiter entrou em Câncer. Câncer, ele tem uma relação muito forte com família, com filhos. É o signo, na verdade, mais ligado à família do zodíaco. Então, se você está pensando em se casar, é um bom momento, né? Você é de 78, está ótimo. Ótimo momento e tal. Pensa bem, planeja. Num ano com Júpiter em Câncer, a energia é muito boa. Eu não vou conseguir ler todos os e-mails, eu fico super agradecida. Nosso primeiro dia com uma grande audiência, muitos e-mails, obrigado a todos, participam. Eu vou respondendo aos poucos, se eu não responder no ar, eu vou mandar depois e-mails para cada um. Agora eu quero falar sobre um tema muito fofo, que é o mimo do meu livro, Previsões e Simpatias 2013. Nós vamos falar de moda e signos. Então, aqui no livro, gente, eu tenho 24 páginas coloridas, com produções para os 12 signos. É um guia de moda, porque ali tem dica de roupa, de maquiagem, de cabelo, de cores para os 12 signos. E é muito bacana, porque pensem o seguinte, imagem é muito importante, não é verdade? A gente tem um conceito em psicologia de imagem que eu quero que vocês guardem essa informação, porque ela serve para todo mundo, que é o seguinte: a primeira impressão é a que fica, gente, a segunda não adianta. Então, se você impactou positivamente na primeira, que bom para você. Se foi o contrário, é difícil a gente quebrar essa imagem, porque no inconsciente, lá no subconsciente da pessoa, fica aquela imagem ruim. E ali fica como, sabe, algo que dá uma sabotada na pessoa. Então, a gente sabe o seguinte: quando você vai para uma entrevista de emprego, ou para o primeiro encontro social, enfim, para alguma questão de interação com o outro, a sua imagem, aquilo que você demonstra pelo que você está vestindo, representa quase 70% do que a pessoa julga a respeito de você. Então, é muito importante estar vestido adequadamente, porque isso tem 70% de importância no julgamento. Você imagina que os outros 30% têm a ver com o que você está dizendo e com seus gestos e com a sua postura, mas é muito pouco. Então, se você tiver um tremendo de um conhecimento, um tremendo de um conteúdo, mas estiver pessimamente vestido, barba mal feita, ou com cabelo mal feito, enfim, você se sabota. Então, por isso que esse é um bloco onde a gente fala de moda, mas não só moda, a moda mix com astrologia, que é o tema do meu livro também. Então, qual que é a minha proposta? É se vestir de acordo com o seu signo. Você sabe qual é o seu signo, não é verdade? Se você também sabe qual é o seu ascendente, melhor ainda, porque aí, nas dicas que eu vou dar todas as semanas, você não só pensa no seu signo, mas também no seu ascendente. E a história é o seguinte, gente, na moda, a gente precisa vestir o que a gente gosta, o que nos faz sentir confortáveis. Existem as tendências. Então, as revistas, elas dizem o que é tendência para o ano, na verdade, para a estação. Então, por exemplo, a gente tem uma tendência agora forte, que é o preto e o branco, listras, ou listras na vertical, listras na horizontal, mas esse é um estilo que nem todo signo curte. Então, assim, você pode ter informação da moda e das revistas, claro, é muito legal, mas também tem que se adequar ao seu gosto e é bacana saber também sobre o seu signo. Então, vamos pegar aqui um exemplo disso que eu falei, que é das listras, o preto e o branco.
Tem signos que vão curtir muito. Então, eu vou falar de um signo que ele tem um olhar mais sério, que são signos de terra. Touro, Virgem e Capricórnio. Na moda, esses signos, eles preferem ser menos ousados, eles não brincam muito, eles gostam de ser mais tradicionais. Então, é o estilo tradicional elegante. A listra, o PB, funciona muito bem para esses três signos, Touro, Virgem e Capricórnio. Então, é muito bacana, não é verdade? Agora, eu quero falar hoje sobre produções para Câncer. O Sol entrou agora em Câncer, não é? Até dia 22 do mês que vem, nós temos o aniversário dos cancerianos. Então, vamos falar um pouco da canceriana. Eu vou falar também do canceriano, mas eu fiz uma produção para a canceriana. Signo romântico, regido pela Lua. Então, o que eu entendo daí? Produções mais suaves, cores mais doces, sem brincar muito com erotismo, sem brincar com sensualidade. A canceriana, ela procura, na sua produção, algo que tem uma referência mais com o retrô. Ela tem uma ligação muito forte com vintage. Então, ela é rato de brechó. Ela adora frequentar brechó, roupas que foram da avó, da mãe. Então, essas produções são bacanas para ela. E aí, a gente pensa que a regência da Lua tem uma relação forte com a água, não é verdade? Então, fluidez nos tecidos. E aí, que cores que a gente pode pensar? Além das cores suaves, o branco, o rosa, os tons pastel, a gente também tem que pensar nos tons do oceano. Todas as cores do mar ficam muito bacanas para a canceriana. E eu trouxe a Lisbeth, que é a minha parceira no Esoteríssima, e ela está vestida como a canceriana. Então, eu quero mostrar agora como é que ela vai estar vestida. Então, vem cá que eu quero apresentar para vocês a Lisbeth. Vocês estão vendo aqui? Olha, dá uma olhada nessa produção, gente. O que eu posso dizer a respeito dela? Pelo formato da roupa, pela fluidez da saia. Olha essa bolsa. É uma bolsa que remete ao romantismo, não é? Qual que é o símbolo do romantismo? Coração, não é verdade? O cabelo é um cabelo cacheado, mas está preso de uma forma mais séria, com uma boina. O cinto é delicado, a pulseirinha rosa combinando com toda essa produção. Então, essa é uma roupa que a canceriana gosta, ela se sente à vontade. E aqui, gente, é muito importante se vestir de uma forma que você se sinta à vontade. Então, assim, não adianta você comprar uma revista e descobrir que, por exemplo, a tendência agora é da oncinha, o print animal. Se você é uma mulher como Câncer, mais romântica, mais delicadinha, esquece, não vai comprar uma peça. Porque essa é uma peça que tem uma referência muito grande com erotismo, com sensualidade. Se a canceriana é mais suave e ela tem uma pegada assim mais retrô e mais romântica, melhor produções que tenham a cara dela. Porque é muito ruim você fazer uma produção e não curtir. Porque sabe o que acontece? Você sai com aquela produção que não é a sua cara, que não tem nada a ver com o seu signo, e aí você dá uma travada. Você vai para uma festa e fica num cantinho, você não interage com as pessoas. Então, vamos pensar nisso. Cancerianas têm uma relação muito forte com o branco, com o rosa, com a suavidade, não é? Aqui é muito feminino tudo. Até a própria maquiagem, gente, na canceriana, ela é doce. É um rosinha muito claro, é um lápis marrom, nada de ousado, nada de muito sensual e nada de muito erótico. Isso é para outro signo que a gente vai falar hoje, porque
Hoje a minha intenção é falar dos 3 signos de água. Então, guardem, essa é uma produção bacana para a canceriana, tá certo? Vamos voltar para cá. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão da imagem. É muito importante a preocupação com a imagem. Então, pense nisso. E aí, pensa o seguinte, cada signo tem um estilo. Não é? Quando você lê sobre o seu signo, então vamos supor, li sobre Áries. Eu sou ariana, eu sou muito arrojada, eu sou muito determinada. Como é que é a mulher de Áries? Ela é super para frente, ela é... A gente brinca que ela tem uma pegada andrógena, porque ela é muito despachada, é um signo regido por fogo. Então, vai fazer uma produção romântica, como eu trouxe aqui, a Lisbeth, não vai funcionar, né, gente? Então, tente se adequar também ao seu, não só ao seu estilo, mas também descubra um pouco mais sobre o seu signo. E o livro, ele tem essas dicas, porque naquele guia que tem lá no final, você tem dicas de cada signo e como é que você se produz. Então, agora eu quero falar sobre um outro signo de água. A gente não vai conseguir falar sobre todos hoje, mas toda semana a gente vai falar sobre um signo e sobre um elemento. O outro signo de água que a gente tem é Escorpião. E aí muda totalmente, porque apesar de ser um signo também do elemento água, a gente tem uma regência muito forte que é de Plutão. E aí eu digo o seguinte, como é que são as escorpianas? Elas são mega sensuais e mega eróticas. Sabe aquela estampinha print animal que eu conversei, que eu estava comentando agora? Essa é a estampa da escorpiana. Então, se você que está me ouvindo aí, tá assistindo o programa, é do signo de Escorpião, abuse da sensualidade. Mas sem vulgaridade, né, gente? Pode fazer uma produção bacana, sendo feminina, com um decote bacana, mas sem ser vulgar. Porque você vende uma imagem que às vezes não é o que você está querendo passar. Tem que ter muita atenção com isso. A escorpiana, ela gosta muito do preto, diferente de Câncer, que gosta do tom pastel, do branquinho, do rosa. Escorpiana é muito ligada no preto e no vermelho. Ela gosta muito dos contrastes. E aí, a gente tem produções que tem um certo... símbolos fálicos mesmo. Então, taxas, zíperes, sapatos com salto altíssimos, isso tudo remete a um erotismo. E, geralmente, a mulher de Escorpião, ela carrega essa produção, porque ela tem já ali no sangue dela essa sensualidade. Se você não tem, se você não carrega uma produção erótica e sensual, não coloque. Sabe por quê? Fica horrível. Fica uma coisa assim que não combina. Não é verdade? E aí, quando a gente pensa em produções para mulher de Escorpião, o que eu lembro? Eu lembro de couro, roupas com zíperes de fora a fora, com muita sensualidade, batons muito vermelhos, cabelos cheios e pretos intensos. E mesmo que seja loura, são cabelos assim, que tendem a ser grandes e volumosos, porque tem um erotismo aí, não é? Escorpião é a mulher mais fatal do zodíaco, e até existe um certo preconceito contra esse signo, que é puro mito, porque, na verdade, é um signo extremamente leal, extremamente fiel e parceiro. Então, essa é uma produção para esse signo, né? Escorpião. A gente toda semana vai falar de mais signos e mais produções. Eu não vou conseguir fazer tudo isso hoje, mas eu quero que vocês pensem o seguinte: produzam de acordo com a energia de vocês, o estilo de vocês e o signo de vocês também, tá bom? Porque é importante estar bem. Se você está bem, você está confiante. Se você está confiante, você está passando uma energia boa e você recebe do cosmos a mesma energia. Se você se vestir inadequadamente, o que acontece? Você se trava e aí você se sabota, não é verdade?
Tenha essa atenção. De novo, eu digo, a astrologia é um super GPS, gente. Ele ajuda em diversos setores da nossa vida. Profissional, afetivo, nas nossas produções, no que a gente deve procurar. Então, tenha essa informação sempre que for possível. A gente, no próximo bloco, volta, e aí a gente vai falar um pouco de esoterismo em geral. Fica aí. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adolores, estamos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Voltamos com o esoterismo. Eu sou Jaqueline Cordeiro. Muitos e-mails, gente. Eu fico super feliz. Não consigo responder todos no ar, mas eu prometo que eu respondo todos depois. Eu recebi um e-mail aqui da Serena me dizendo, perguntando assim, você traz a pessoa, você me traz a pessoa de volta que eu amo? Serena, deixa eu te dar um conselho. O cosmo traz e tira o que a gente precisa. Se uma pessoa saiu da sua vida, não adianta. Você pode até fazer aquelas coisas, né? Eu vou fazer uma simpatia para trazer. Gente, não funciona, sabe por quê? Se não é para ser, não vai ser. Aí você vai gastar uma tremenda grana, e vai ficar frustrada e vai dizer assim, eu não acredito em nada, eu não acredito em magia, eu não acredito em astrologia. Então, assim, peça que a pessoa que está marcada na sua vida venha. Se aquela pessoa que você está gostando foi embora, porque não servia para você, aquele ciclo fechou. Então, vamos lá para outra pergunta. Aqui muito fofo, da Lola, dizendo que visitou meu site e que adorou e que está sugerindo que eu fale sobre ele aqui. Gente, o site é o nome do programa, é o www.esoterissima.com.br. Esse é um blog, na verdade, não é um site, é um blog, que ele é muito bacana, porque é um mix de astrologia com beleza, com moda, com comportamento. Então, se você passar lá todos os dias, tem dicas do céu da semana, tem o que fazer, o que evitar, dicas de moda, de maquiagem, de beleza. Esse é um blog que ele vai sempre falar da astrologia e do esoterismo de uma forma fácil e para que você aplique no seu dia a dia. Então, energizações, banhos para te deixar mais feliz, mais bonito, mais bonita. Então, passa lá, esoterissima.com.br. Vamos responder rapidinho algumas perguntas e eu vou falando. Aqui, a Paulinha está perguntando qual que é o meu contato. É contato@esoterismo. Está escrito aí embaixo, .br. Gente, contato@esoterismo.com.br. Mandem e-mails.
eu trabalho como astróloga, é claro, né? Então, faço consultas pessoalmente ou por Skype. Está interessado em fazer seu mapa de nascimento, sua previsão 2013, quer fazer uma consulta de runas, que a gente vai falar especialmente sobre esse oráculo, que é uma grande paixão. Manda um e-mail, eu explico tudo. Então, tá aí o contato. A gente tem mais uma pergunta. O Pedro está dizendo assim, Pedro Henrique, gostei muito do seu programa, parabéns, Pedro, você é um fofo. E eu só digo o seguinte, gente, quando mandar e-mails para mim, fala o signo. É tão bacana saber o signo de vocês, não é? Aqui está dizendo o seguinte, cara Jaqueline, unidos venceremos. Ai, que bacana, eu também acho. E eu diria o seguinte, que o que faz a gente vencer, gente, é pensamento positivo. Acredite nisso, vibre positivo. Quando alguém te fez um mal e você vibra negativamente para aquela pessoa, sabe o que acontece? Vai lá e você atinge ele ou ela, porque energia, apesar de ser impalpável, ela existe e atinge o outro, só que ela volta, sabe? É assim, ó, volta, e aquela negatividade que você mandou para o cara ou para a mulher, volta para você. Vale a pena? Não vale. Então, existe um ditado judaico que eu adoro, que é lúcido, que diz o seguinte, olho no olho, dente no dente. O que significa isso, gente? Que a gente tem o que a gente dá. Não é? Existe uma outra frase bacana, que é de Buda, que diz o seguinte, quer saber o seu futuro? Olhe o seu passado. Se você plantou coisas ruins, você vai colher rosas, árvores frutíferas? Você não vai, não é verdade? Mas se você é uma pessoa correta, do bem, que cumpre com as suas obrigações, é decente com as pessoas, o que você colhe? Você colhe isso também, porque o cosmo, ele dá aquilo que a gente faz. Então, a bondade traz bondade também. Tá certo? Então, assim, se alguém te fez um mal, o meu conselho é o seguinte, delete essa pessoa da sua vida. Mas não tenha sentimento negativo, sabe por quê? Quando eu tenho sentimento negativo por alguém, fica uma nuvem, gente, cinza aqui em cima da minha cabeça, e a negatividade cola na gente. Tá certo? E aí, quanto mais negativo, quanto mais raiva você manda para o outro, mais para você. Aí, o que você percebe? Que as suas coisas começam a andar mal, andar para trás, darem errado. Pense nisso. Isso é a lei do universo, não é verdade? Eu só colho aquilo que eu plantei. Se as minhas sementes são de bondade, honestidade, generosidade, eu só colho isso também. Se não, pensa bem, não dá, não é? Falando de energia, eu quero falar um pouquinho sobre uns símbolos que eu trouxe aqui, estão na minha mesa, que eles têm uma relação muito forte com energização. É o seguinte, nós todos somos alquimistas, tá, gente? A gente tem o poder de transformar coisas ruins em coisas boas, porque a mente e o pensamento é muito forte. Pensem nisso o tempo inteiro. Vibrem positivo, porque você atrai o positivo. Eu trouxe alguns elementos aqui que eles têm uma relação com Feng Shui, que é a harmonização do ambiente. Eu quero mostrar aqui para vocês. Olha, é muito simples isso aqui para fazer, tá, gente? Isso é uma abobrinha. Eu não ia trazer uma abobrona, né? Porque era muito grande aqui para o estúdio e para a produção. Pega uma abóbora pequenininha, essa cor, laranjado, vocês sabem o que significa essa cor? Otimismo, bom humor. Laranja é a cor dos budistas, do Hare Krishnas e dos palhaços. Pega uma abóbora bonitinha, pequenininha assim, passa diversas fitas, cobre ela com uma fita vermelha como essa, pode ser de nylon ou de cetim. E aí, toda vez que você estiver passando essa fitinha e dando um nó, pense
que isso aqui é um talismã de proteção. Então, faça uma energização com essa abóbora. E ela vira um talismã de proteção. E aí, gente, eu posso usar na minha casa, no meu escritório, porque eu coloquei um poder dentro dela, que é o poder de proteção. E lembra, gente, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas as nossas vozinhas diziam que, quando a gente é pequenininho, tem que pôr uma fitinha vermelha na criança, porque a criança pega fácil olho gordo ou quebranto, né? No interior a gente fala quebranto. Então eu potencializo aqui um tanto de coisa bacana. O laranja, a abóbora que significa fartura e o vermelho que significa proteção. Tenha um objeto como esse. Isso aqui é uma energização do Feng Shui de proteção. Uma outra peça que é muito bacana para vocês terem, olha aqui, é uma ametista. A ametista é uma pedra que eu particularmente adoro. Eu sou uma aquariana e essa é uma pedra que rege o meu signo. Mas independente disso, a ametista é uma pedra muito bacana para todos, porque ela transmuta energia negativa em positiva. Sabe quem faz isso também? Os gatos, né? Gatos de enfeite ou gatos reais, eles fazem o que essa pedra, que é linda, com essa cor incrível, que é o lilás e o roxo, faz. Então, sugestão. Sabe ali, do lado da sua cama, tem um criado mudo? Coloque uma pedra dessa. Não tem problema o formato, nem o tamanho. Deixe ela ali. E, de vez em quando, sabe o que você deve fazer? Lavar com água corrente e deixar tomar sereno. Ela se energiza e você volta para o lugar. É legal também, sabe onde ter? No seu trabalho. É assim, gente, trabalhar com muitas pessoas nunca é muito fácil. Sempre tem um desafeto, sempre tem um que não gosta de você, que tem problema com seus olhos ou com sua atitude, enfim. Essa pedrinha te protege. A ametista, ela limpa aquele ambiente onde você está e purifica. Isso é muito bacana. Usar também objetos, acessórios, eu particularmente adoro. Com a ametista é muito bacana, porque além de uma produção de moda, eu estou fazendo uma coisa que é limpeza mesmo. Então, a gente vai falar muito sobre cores na próxima semana. E aí a gente vai começar falando sobre o roxo, o lilás, que é a cor da espiritualidade. Vamos voltar no gatinho. Gatinho era a cor... O gatinho era o bichinho das bruxas, lembra? Por quê? Porque o gato tem um poder que nenhum outro animal tem. Ele limpa energia. Então, é assim, você não tem gato de verdade em casa, porque você não gosta, porque você tem alergia, tem asma, ou porque seu cachorro não gosta. Tenha enfeites de gato. O gato, ele é um tremendo de um agente de limpeza de ambientes. E sabe o que dizem a respeito de gatos reais? É que, se você tem na sua casa um gato, e ele não gosta de uma pessoa, problema. Problema, porque aquele gatinho, ele tem uma percepção incrível. Então, se ele não gostou de alguém, eu sugiro que você delete aquela pessoa, porque provavelmente ela não é do bem. Vocês estão vendo o peixinho também, não estão? O peixe, eu vou pegar aqui para a gente ver. É um símbolo de prosperidade incrível. Os orientais, os japoneses e os chineses adoram os peixes. E existe até uma tradição que diz o seguinte, precisa ter espaço, né? Se você tem um tanque de água na sua casa, com 8 carpas, 7 douradas e uma preta, isso significa uma tremenda prosperidade. Ok, não posso ter um tanque na minha casa, Jaque. Tudo bem, tem um peixinho desse que é super do bem, é super energizante. Esse símbolo aqui, ele representa prosperidade. Isso é muito bacana, tá bom? O que eu estou dizendo, esse papo nosso aqui, gente, ele tem... os e-mails não param de chegar, eu não consigo mais responder, porque eu ainda preciso falar das runas.
Tudo isso que eu falei aqui tem uma relação muito forte com energização. Energização é o quê? Eu crio, por exemplo, num objeto, uma relação de proteção. Quando eu pego um objeto e defino que aquele ali é meu talismã de proteção, eu tenho esse dom, eu tenho esse poder de dar aquela proteção para aquele objeto e ele fazer isso para mim. Então, por isso que eu digo o seguinte, tem o seu talismã próprio e também o talismã para a sua casa, para o seu escritório. Pode ser a imagem de um santo, pode ser Buda, pode ser uma planta, uma espada de São Jorge. Gente, uma espada de São Jorge do lado, comigo ninguém pode, é uma barreira de proteção que ninguém chega. Então, são coisas muito bacanas, não é verdade? O programa está chegando no final e eu preciso falar sobre as runas. Deixa eu contar um pouquinho da história. Esse é um oráculo dos povos nórdicos. Os vikings, quando faziam as suas conquistas, apresentavam as runas para as pessoas. Eles não impunham, eles apresentavam. E assim ela foi chegando ao Ocidente. É um oráculo menos conhecido que o tarô, que o Búzios, mas que também tem essa mesma função, que é dar uma perspectiva sobre o que a gente está vivendo, o seu agora, e esse é um oráculo que dá condição de pergunta e resposta. O pai desse oráculo, existem histórias lindas, que eu vou contar só uma curtinha, porque não vai dar tempo. Odin. Depois googlem e pesquisem sobre Odin. Odin é o pai das runas, é o deus máximo do panteão nórdico. E ele é que rege as runas e ele é o que protege todos nós, eu e todas as outras pessoas que trabalham com esse oráculo, tá certo? Eu queria tirar uma pedrinha aqui para passar uma mensagem sobre a energia desse programa e sobre o que ele vai representar para a gente e as perspectivas. Então, vamos ver o que ele tem de energia boa. É muito legal. Olha que engraçado. Eu não sei se vai dar para chegar para ver. Vocês estão vendo que aqui é um R? Essa pedra se chama Rad, é o carro. E olha a mensagem, o carro está na estrada, a estrada está ótima, o carro está em boa revisão. Então, o que eu posso entender disso aqui? Eu perguntei sobre esse programa, sobre essa nossa interação. E aqui é o seguinte, as coisas vão funcionar bem, porque provavelmente a gente vai ter uma boa ligação, eu com vocês internautas, fluidez na comunicação, porque o carro ele está perfeito. E Rad é muito engraçado, porque é a runa de Odin. Odin ele tem uma relação muito forte com Gêmeos, que representa o articulado, aquele que tem facilidade de conversar. Então, o que a gente pode entender aqui? Que essa é uma runa que diz assim, que a gente vai ter uma boa interação aqui. Eu não consigo responder mais as perguntas, porque tem muitos e-mails. Eu prometo de coração que quando vou responder todos, vou mandar mensagens. Agora eu digo o seguinte, gente, curtiu o programa? Quinta-feira que vem eu estou de volta de 8 às 9 da noite e tem um livro também que você pode entrar na editora, na www.justeditora.com.br e comprar. O livro tem previsões, simpatias e um guia de moda e beleza zodiacal. É 3 em 1. Semana que vem a gente está aqui. Mandem mais e-mails, sugestões. A gente vai estar sempre falando desse mix. Astrologia, o céu da semana, astrologia com moda. E eu sempre vou trazer objetos e sugestões de energizações. Objetos que têm a ver com melhoria. Eu agradeço a todos. Uma super boa quinta-feira e até a próxima. Tudo de bom. Beijo.